Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Orhun foi até Hira para se desculpar. Eu te deixei na mão, ele disse. Tudo isso aconteceu por minha causa, mesmo que eu não possa mudar nada agora. Sinto muito. Quando estava prestes a se afastar, Hira, de forma inesperada, lhe revela que Sahra é sua filha. Orhun parou, virando-se rapidamente, com uma expressão de surpresa. Ele ainda não conseguia entender. Hira então disse: "Ela é nossa filha, Orhun." Mas no fundo, Hira sabia que aquilo era apenas um sonho. Mais uma vez, algo que ela havia imaginado em sua mente. Após a partida de Orhun, Hira não conseguiu conter as lágrimas, murmurando para si mesma: "Eu não posso te dizer. Você já está atrasado para tudo." Todos nós desejávamos que essa cena fosse real, mas Hira sabia que era apenas mais uma de suas fantasias. Orhun seguiu em direção à mansão, ainda arrependido pelo que havia feito. Enquanto isso, Hira se aproximou de Sahra e refletiu em voz baixa. Eu deveria ter me desculpado naquele dia. Deveria ter te dito para não vir até mim, ao invés de enviar seu advogado. Se eu tivesse falado, talvez nada disso tivesse acontecido. Eu teria esperado por você até mesmo 1000 anos. Eu teria esperado por você e por Sara. Mas ele sabia que já era tarde demais. Enquanto Orhun chegava à mansão, pensava consigo mesmo: eu queria ter dito para você não ir naquele dia, quando eu pedi para que fosse embora. Mas a esperança renovava-se a cada novo amanhecer, e quem sabe o que o novo dia traria de felicidade. Aqueles que torciam para que Orhun e Hira se tornassem uma família poderiam curtir e continuar acompanhando a história. No dia seguinte, Hira e Sahra estavam no jardim, brincando e se divertindo. Elas estavam até cozinhando juntas, como uma brincadeira. Porém, uma visita inesperada chegou à mansão. Tashkan, com uma determinação clara, entrou na propriedade. Quando o guarda o viu, pediu para que ele se afastasse. Mas Tashkan respondeu: "Eu não vim para brigar. Quero falar com Orhun. Ligue para ele imediatamente." Naquele momento, Hira e Sara ainda estavam no jardim. Sara se afastou para pegar algumas folhas e avistou Tashkan, chamando Hira para perto dela. O guarda então informou a Orhun sobre a chegada de Tashkan. Tashkan gritou: "Orhun Demirhanlı, você me procurou em todos os lugares, não foi? Eu vim até aqui, aos seus pés. Você não quer sair?" Nesse instante, Orhun apareceu, visivelmente irritado. Ele pediu que Hira e Sara entrassem em casa imediatamente, e então se aproximou de Tashkan, apontando sua arma em sua direção. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Orhun. Tashkan, mantendo a calma, respondeu: "Relaxa, eu só vim conversar. Estou desarmado." Tashkan diz: "Eu sei que você não atiraria em um homem desarmado." Orhun responde que, apesar disso, você veio até aqui ciente do que ele poderia fazer com você. Tashkan, então, revela que os funcionários da sua fábrica saíram para jantar, mas que há um atirador observando-os. Se Orhun fizer qualquer coisa contra ele, o atirador não hesitará em disparar contra todos. Em seguida, Orhun ordena que Erhan vá atrás de Tashkan. Ao ver que Tashkan está desarmado, Erhan fica alerta. Logo, todos se dirigem ao escritório. Orhun pergunta o motivo da conversa e Tashkan esclarece que o que precisa ser dito é evidente. Seu poder está claro, mas há uma ameaça à sua frente. Orhun, imune ao medo, responde que as dificuldades também podem significar o fim de pessoas destemidas. Tashkan continua, dizendo que precisa dos documentos de Yekta para recuperar seu antigo poder e que, em troca, Orhun deverá entregar a mulher e a filha
De Iecta-Orhun, irritado, responde que ninguém da sua família será tocado. Tashcan, com frieza, concorda, afirmando que sabe que não pode mexer com a família de Orhun, mas que as mulheres de Iecta não são parte dessa família. Orhun, ainda firme, reafirma: elas estão sob minha proteção, você não pode ameaçá-las. Com isso, Orhun manda Tashcan sair, mas este avisa que esta será a última advertência. Ao sair, ele se depara com Ira no jardim. Ela pensa consigo mesma que, se conseguiu entrar ali, talvez tenha chegado a um acordo. Nesse momento, Tashcan a observa e, com confiança, lhe diz: você conseguiu escapar de mim uma vez, mas não será assim novamente. Eu vou levar você e sua filha. Ira, aflita com a situação, fica ainda mais preocupada com o bem-estar de Sara. Quando a tensão da ameaça se dissolve, ela começa a chorar. Enquanto isso, Zerrin e Daphne estão a caminho, e Zerrin pergunta sobre a reunião. Daphne responde que, na verdade, não houve reunião alguma, pois Afif Hanum foi quem organizou tudo. Zerrin comenta que Afif é uma mulher astuta e que fez com que todos jantassem juntos. Daphne, visivelmente desconfortável, diz que Orhun ama Ira e sempre a amará, além de ter pedido sua mão em casamento. Ela não quer mais discutir sobre isso e pede para ser deixada em paz. Zerrin, surpresa, se pergunta de onde surgiu a ideia do casamento. Enquanto isso, Ira chega em casa e percebe que Sara não está no quarto. Desesperada, ela começa a gritar pelo nome de Sara. Nesse instante, a menina surge do armário e diz: estou aqui, mãe. Me escondi caso ele venha. Aqui. Ira se agarra a ele, perguntando com receio: ele não vai nos sequestrar de novo, vai? Ela o abraça com firmeza e responde: nunca deixarei que isso aconteça, não tenha medo. Mais tarde, Zerrin chega à mansão e vai até a sala de Afif. Com um olhar sério, Zerrin diz que não teria vindo se não fosse por algo urgente. Afif convida-o a sentar. Ela então revela que Daphne lhe contou sobre a situação. Zerrin, com um tom firme, comenta: achei que fosse melhor assim. Afif, confusa, pergunta: até onde eu entendo, você não tem ideia do que está acontecendo, mas Orhun pediu Hira em casamento. Ao ouvir isso, Afif se enfurece. Enquanto isso, Ira coloca Sahra para dormir. No meio do sono, Sahra murmura algumas palavras sem sentido. Ira a abraça tentando acalmá-la e sussurra para ela não se preocupar. Porém, a menina continua a falar: mãe, tio Orhun. Ira, com uma expressão determinada, pensa para si mesma: farei o que for preciso para te proteger. Ela coloca o brinquedo ao lado de Sahra e sai da sala silenciosamente. No escritório, Orhun pergunta a Erhan sobre a presença de Tashcan, querendo entender por que ele apareceu e o que o trouxe até ali. Algo mudou sem que percebêssemos, diz ele, exigindo respostas imediatas. Quando Erhan se afasta, Orhun sabe que só há uma solução, mas teme que não consiga fazer com que ela aceite. Mesmo assim, ele decide não esperar mais e vai até Ira. Chegando até ela, ele afirma com firmeza: não importa o quanto você tente, não aceito outra resposta. Vamos nos casar. Ira o olha nos olhos e, com uma calma inesperada, diz: eu aceito casar com você. Orhun, surpreso, não consegue esconder o choque diante da resposta dela. Hira aceitou a proposta de casamento de Orhun. Ele, por sua vez, afirmou que ela tomou a melhor decisão. Hira, no entanto, deixou claro que esse casamento seria apenas formal, feito apenas por Sahara. Orhun garantiu a ela que tudo aconteceria conforme desejasse.
Hira mencionou que Sahara estava muito assustada e Orhun prometeu que faria qualquer coisa para protegê-la. Não se preocupe, eu cuidarei dela, ele afirmou. Hira então revelou que após o nascimento de Sahara se tornou mais forte, conseguindo enfrentar desafios que antes pareciam impossíveis. Dizem que a maternidade transforma mulheres em super-heroínas, mas até os heróis têm seus pontos fracos, confessou. Seu maior medo não era perder Orhun, mas perder sua filha. Determinada, Hira disse que sabia como Orhun era e que tomaria suas decisões com base nisso. Por essa razão, ele insistiu que deveriam se casar o quanto antes. Surpresa, ela questionou à pressa. Quanto mais cedo, melhor, ele respondeu, assegurando que informaria o advogado imediatamente para iniciar os trâmites. Hira, hesitante, apenas assentiu. Enquanto isso, Zerrin soube da proposta de casamento e advertiu que alguém deveria impedir Orhun de cometer esse erro. Ao mesmo tempo, Orhun pediu que o sultão levasse café ao seu escritório. Afif, percebendo algo estranho, o seguiu e assim que ele entrou na sala, confrontou-o furiosa. Orhun, você perdeu completamente a razão? Ela questionou, indignada. Como pode sequer considerar se casar com aquela mulher? Sem hesitar, Orhun respondeu com firmeza. Não fale dela dessa maneira. Vamos nos casar e ela será minha esposa. Afif, incrédula, rebateu. Então é isso? Ela conseguiu te envolver na teia dela? Orhun manteve sua posição. Ninguém aqui está prendendo ninguém. Eu a amo e ela me ama. É por isso que estamos nos casando. Afif, irritada, tentou argumentar novamente. O que ela disse para te convencer disso? Orhun a interrompeu. O que nunca deveríamos ter feito foi nos afastarmos. Essa é a decisão certa e eu não voltarei atrás. Agora, por favor, saia. Tomada pela raiva, Afif deixou a sala, murmurando para si mesma que isso não poderia estar acontecendo de novo. Não poderia passar por aquele pesadelo outra vez. Enquanto isso, o sultão percebeu que Afif estava passando mal e se aproximou para ajudá-la. No jardim, Sahara brincava alegremente. Hira a observava de longe, perdida em seus pensamentos. Murmurou para si mesma: nós vamos nos casar de novo. Pegou do bolso uma foto do casamento e a contemplou, imaginando o que o futuro reservava depois de tudo o que aconteceu. Hira refletia sobre tudo o que Orhun havia feito por Sahara. E então ela pensou consigo mesma: gostaria que você não tivesse me pedido para abortar nosso filho. Ele dizia que tudo seria diferente se as coisas tivessem tomado outro rumo. Enquanto isso, Rashid cuidava das árvores no jardim e, ao perceber a presença de Sahara, ela se aproximou dele. Rashid, com um tom curioso, perguntou por que ela estava ali, se atrapalhando. Sahara, então, perguntou de qual árvore aquela folha pertencia. Rashid, impaciente, respondeu: não sei, vá brincar. Ela, sem desistir, respondeu que estava cansada de brincar sozinha. Rashid, tentando animá-la, sugeriu: vamos brincar de esconde-esconde. Sahara aceitou a ideia e se escondeu. Mas, na verdade, Rashid só queria afastá-la dali, enquanto ela já havia escutado o que ele havia dito e se escondeu como sugerido. Enquanto isso, Orhun desceu até o armazém e começou a observar suas fotos com Hira. Lá, Sultan levava Afif para o quarto.
Sultan sugeriu que chamasse um médico para ela. Afife, com um ar de desespero, disse que se o médico não encontrasse cura para ela, ele deveria se casar com Hira, já que essa mulher havia conseguido aprisionar Orhun. Contudo, Afife não mencionou a Orhun sobre a criança. Ela tinha outro plano, mas o que exatamente seria, ela não revelou. Ela pediu para ele ir até lá e imediatamente descobrir o que estava por trás desse casamento e afastar o sultão. Orhun foi até Hira e pegou sua identidade. Vim pegar sua identidade, ele disse. Falei com o advogado, não haverá problemas. Hira então foi buscar o documento. Enquanto Orhun a aguardava no jardim, seus olhos se fixaram nas alianças de casamento. Quando Hira chegou até ele, colocou os anéis no bolso. Ao entregar a identidade, Orhun se lembrou do momento do casamento deles. Precisamos conversar sobre alguns detalhes. Orhun comentou. Ninguém deve duvidar deste casamento. Hira, por sua vez, respondeu. Isso ficará registrado em papel. Fizemos uma cerimônia simples, Orhun. Convidamos algumas pessoas e mantivemos tudo breve. Todos vão saber que nos casamos, e Tashkan também vai descobrir. Ele respondeu, pensativo. E se Tashkan fizer algo contra mim? Hira o olhou preocupada e perguntou, e se ele fizer alguma coisa com você? Orhun, com calma, respondeu, Tashkan nunca me atacou. Por isso, não há motivo para preocupação. Temos questões mais importantes agora. Precisamos contar a Sahara sobre o nosso casamento. Hira concordou. Eu vou contar a ela quando estiver pronta. Orhun pediu para ser avisado quando ela decidisse. Nesse momento, o sultão, que estava ouvindo a conversa, se retirou silenciosamente. Mais tarde, ele foi até Afife e, com um ar de alívio, disse: o casamento de Orhun e Hira é falso, então não se preocupe. Afife olhou para ele e perguntou: você está bem? O muro de segredos que essa mulher carrega desaba sobre nós. Em agradecimento à gentileza de Orhun, a mulher decide revelar tudo a ele. Será que vou perder tudo? Mas Orhun, determinado, se levanta da cama, dizendo que nunca permitirá que isso aconteça. Sem hesitar, ele vai até Hira, sem se sentir envergonhado. Você entrou na vida do meu filho fingindo ser inocente, ele diz, prometendo salvar Orhun de Hira. Nesse instante, a foto cai no chão e Hira tenta pegá-la, mas Afife a impede. Nesse momento, Erhan chega e segura Afife, que lança um olhar raivoso para Hira e afirma: é só uma questão de tempo até que esse casamento aconteça. Afife percebe que Hira ainda ama Orhun. Depois da partida de Afife, Hira começa a chorar. Ela está perdida, sem saber o que fazer. Porém, a filha de Orhun é a prioridade para ele, e é por ela que ele aceitará o casamento. Hira reflete sobre as palavras duras de Afife e o peso delas em seu coração. Orhun, ao receber a notícia, vai até Hira e pergunta se ela está bem. Eu esperava essa reação dele e esperava até mais. Por isso não estou surpreso, Orhun diz. Ele também tranquiliza Hira, dizendo que não se preocupe com sua mãe. Quando vamos contar a Sahara? Hira acabou de perder o pai e Orhun teme que, quanto mais demorar, mais difícil será para ela. Mas ele te ama, ele fala, embora não saiba como Sahara reagirá. Não posso tomar o lugar de ninguém, mas vou protegê-la como se fosse minha própria filha, diz ele. Essas palavras fazem Hira chorar diante de Orhun. Enquanto isso, Sahara, cansada de brincar,
se senta para descansar. Orhun e Hira se aproximam dela. O que você está fazendo aqui? Pergunta Orhun. Estou descansando, responde Sahra. Em seguida, Hira diz: temos algo importante para conversar com você. Vamos para casa e falamos lá. Nesse momento, Yekta chega à mansão, deixando Orhun e Hira bastante surpresos com sua presença. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.